Vencendo o medo e a ansiedade através da fé em Jesus. Juliana acordou às 3 horas da madrugada com o coração disparado. Mais uma vez, aquela sensação terrível havia voltado, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. Aos 29 anos, funcionária de um banco em São Paulo, ela vivia num estado constante de preocupação que estava consumindo sua vida por dentro. E se eu perder o emprego? E se minha mãe ficar doente? E se acontecer algo com meu filho no colégio? E se eu não conseguir pagar as contas no final do mês? Os pensamentos se atropelavam em sua mente como carros numa colisão em cadeia. Sentada na cama, no escuro de seu pequeno apartamento na Zona Leste, Juliana sussurrou uma oração desesperada: Jesus, eu sei que o Senhor disse para não nos preocuparmos, mas como faço isso? Como paro de sentir esse medo que está me matando por dentro? Esta cena se repete em milhões de lares brasileiros todas as noites. Vivemos numa época onde a ansiedade se tornou uma epidemia silenciosa, afetando pessoas de todas as idades, classes sociais e níveis de fé. Mas em meio a esse cenário de medos e incertezas, Jesus continua oferecendo a mesma promessa que fez há 2000 anos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. A questão não é se vamos enfrentar medos e ansiedades, isso é parte da condição humana. A verdadeira questão é, como podemos encontrar em Jesus uma âncora sólida que nos sustente em meio às tempestades emocionais que enfrentamos? Entendendo a natureza do medo e da ansiedade. O medo, em sua forma básica, é um mecanismo de proteção que Deus colocou em nós. Quando enfrentamos um perigo real, o medo nos motiva a agir para nos proteger. Mas a ansiedade é diferente, é o medo de coisas que podem nunca acontecer, a preocupação excessiva com possibilidades futuras, o tormento mental que nos rouba a paz do presente. Dr. Fernando, um psiquiatra cristão de Brasília que trabalha com pacientes ansiosos há mais de 20 anos, me explicou: pastor, vejo 2 tipos de medo em meu consultório. O medo funcional, que nos protege de perigos reais, e o medo disfuncional, que nos paralisa e nos rouba a vida. A ansiedade geralmente é o segundo tipo, ela nos faz sofrer por problemas que existem apenas em nossa imaginação. O interessante, ele continuou, é que pacientes com fé sólida em Jesus têm uma ferramenta poderosa para lidar com a ansiedade disfuncional. Eles têm um lugar seguro para onde correr quando as preocupações tentam dominá-los. As raízes mais comuns da ansiedade no Brasil: insegurança financeira, o medo de não ter dinheiro suficiente, de perder o emprego, de não conseguir sustentar a família. Violência urbana, a preocupação constante com a segurança pessoal e dos familiares. Instabilidade política e econômica, a incerteza sobre o futuro do país e suas consequências pessoais. Pressão social, a cobrança para dar certo na vida, ter sucesso, corresponder às expectativas. Relacionamentos, medos relacionados à rejeição, abandono, conflitos familiares. Saúde, preocupações excessivas com doenças, tanto próprias quanto de pessoas amadas. Jesus, o especialista em acalmar tempestades. Uma das histórias mais poderosas dos evangelhos é quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam aterrorizados, achando que iam morrer, enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa do barco. Mestre, não se importa que pereçamos? Eles gritaram desesperados. Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. Imediatamente houve grande calmaria. Esta história não é apenas sobre o poder de Jesus sobre a natureza, é sobre seu poder sobre as tempestades que rugem dentro de nossos corações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que acalmou o mar continua capaz de acalmar nossa alma. Marcos, um empresário de 52 anos de Recife, me contou como essa história se tornou real em sua vida durante a pandemia de 2020. Minha empresa de eventos estava falindo. Funcionários demitidos, clientes cancelando contratos, contas se acumulando. Eu não conseguia dormir, tinha crises de pânico, minha pressão disparou. Era como se estivesse no meio de um furacão. Uma noite, desesperado, abri a Bíblia na história da tempestade. Li que Jesus estava dormindo porque sabia que o Pai estava no controle. Comecei a chorar e disse: Jesus, eu preciso que o Senhor acalme esta tempestade em minha vida. Não aguento mais viver com medo.
Não foi instantâneo como no mar da Galileia, Marcos admite, mas nos dias seguintes comecei a sentir uma paz estranha. Mesmo com os problemas continuando, algo dentro de mim se acalmou. Consegui pensar com clareza, tomar decisões sábias, e gradualmente a empresa se recuperou. As promessas de Jesus para os ansiosos. Jesus fez promessas específicas para aqueles que lutam contra o medo e a ansiedade. Não são palavras vazias de encorajamento, mas compromissos firmes do Filho de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O cansaço da ansiedade, o peso das preocupações constantes, Jesus promete alívio real. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Não é uma paz superficial, mas a paz profunda que vem de saber que estamos seguros nas mãos do Salvador. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus não promete uma vida sem problemas, mas promete vitória sobre eles. Carla, uma enfermeira de 35 anos que trabalha numa UTI em Belo Horizonte, aprendeu a viver essas promessas durante a pandemia. Trabalhando direto com pacientes graves de Covid, eu vivia em pânico constante. Medo de me contaminar, de levar o vírus para casa, de ver tantas pessoas morrendo. Estava desenvolvendo uma ansiedade generalizada terrível. Comecei a memorizar versículos sobre paz e proteção. Toda vez que o medo tentava me dominar no hospital, eu repetia mentalmente: a paz de Jesus eu recebo. Ele venceu o mundo, ele me protege. Gradualmente, aqueles versículos se tornaram mais reais para mim do que meus medos. Hoje posso dizer que trabalho numa zona de guerra com paz no coração. Não porque não vejo os perigos, mas porque sei em quem tenho crido. Ferramentas práticas da fé contra a ansiedade. A fé em Jesus não é apenas um sentimento, é uma ferramenta prática que pode ser usada conscientemente para combater o medo e a ansiedade. 1. A oração de entrega. Quando a ansiedade ataca, nossa primeira reação deve ser entregar especificamente aquela preocupação a Jesus. Não uma oração genérica, mas uma entrega detalhada. Antônio, um contador de 43 anos de Salvador, desenvolveu o que ele chama de protocolo de emergência espiritual. Quando sinto a ansiedade chegando, paro tudo e oro assim: Jesus, estou preocupado especificamente com, e nomeio a situação. Eu entrego essa preocupação ao Senhor agora. Reconheço que não posso controlar tudo, mas o Senhor pode. Escolho confiar no Senhor neste momento. No início, tinha que fazer essa oração várias vezes por dia. Mas com o tempo, minha mente aprendeu a correr para Jesus automaticamente quando a ansiedade aparecia. 2. A meditação na palavra. Versículos específicos podem funcionar como âncoras espirituais durante crises de ansiedade. Versículos poderosos contra a ansiedade. Por isso, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Rosa, uma professora de 38 anos do interior de São Paulo, criou um kit de emergência espiritual em seu celular. Gravei minha própria voz lendo versículos sobre paz e proteção. Quando a ansiedade ataca, principalmente de madrugada, coloco o fone de ouvido e escuto minha própria voz lembrando das promessas de Deus. É como se eu estivesse pregando para mim mesma. 3. A prática da presença de Jesus. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Cultivar a consciência constante de sua presença é um poderoso antídoto contra o medo. Miguel, um motorista de aplicativo de 29 anos no Rio de Janeiro, me contou como transforma seu carro num santuário móvel. Dirijo em áreas perigosas da cidade, então o medo da violência era constante. Aprendi a conversar com Jesus como se ele estivesse no banco do passageiro, porque ele está. Falo coisas como: Jesus, vamos passar por essa área difícil juntos, ou obrigado, Senhor, por me proteger nesta corrida.
Meu carro se tornou um lugar de paz. Passageiros frequentemente comentam sobre a energia boa que sentem quando entram. É a presença de Jesus que eles sentem, mesmo sem saber nomear. Histórias de vitória sobre o medo. A história de Patrícia. Patrícia era uma advogada de 31 anos em Brasília que desenvolveu síndrome do pânico após sofrer um assalto. Por mais de um ano, não conseguia sair de casa sozinha. As crises eram tão intensas que ela chegou a pedir demissão do escritório onde trabalhava. Eu era cristã desde criança, ela conta, mas nunca havia testado minha fé numa situação tão extrema. As crises de pânico me faziam sentir que ia morrer, e eu comecei a questionar se Deus realmente se importava comigo. O ponto de virada veio durante uma conversa com sua avó, uma senhora de 78 anos de fé inabalável. Minha avó me disse algo que mudou tudo: filha, você está tentando ser mais forte que o medo. Pare de lutar contra ele e comece a correr para Jesus toda vez que ele aparecer. Não lute com o medo, deixe Jesus lutar por você. Patrícia começou uma nova estratégia. Toda vez que sentia uma crise chegando, ao invés de tentar controlá-la, ela imediatamente começava a louvar a Jesus em voz alta. Jesus, eu te louvo porque tu és maior que este medo. Jesus, eu te louvo porque tu me amas. Jesus, eu te louvo porque tu estás comigo agora. Era estranho no início, ela admite, mas funcionava. O louvor quebrava o ciclo de pensamentos negativos e me conectava com a realidade de quem Jesus é. Hoje, 2 anos depois, Patrícia não apenas voltou a trabalhar, mas abriu seu próprio escritório. Ainda sinto medo às vezes, ela diz, mas não sou mais controlada por ele. Aprendi que correr para Jesus é mais forte do que tentar ser corajosa sozinha. A história de João. João era um jovem de 24 anos, recém-formado em engenharia, que não conseguia dormir por causa da ansiedade sobre o futuro. E se eu não conseguir emprego? E se escolhi a profissão errada? E se nunca conseguir me casar? E se decepcionar meus pais? A ansiedade era tanta que ele desenvolveu insônia crônica e começou a ter problemas de saúde. Um pastor me desafiou a fazer um experimento de 30 dias, João relembra. Toda noite, antes de dormir, eu deveria agradecer a Jesus por 3 coisas específicas que aconteceram durante o dia, e então entregar a ele 3 preocupações específicas sobre o futuro. No primeiro dia pensei que era bobagem, mas decidi tentar. Agradeci por ter acordado com saúde, por ter almoçado com minha mãe, e por ter terminado um projeto da faculdade. Depois entreguei minhas preocupações sobre emprego, casamento e aprovação dos pais. O resultado foi surpreendente. Na primeira semana, comecei a dormir melhor. Na segunda semana, percebi que estava focando mais nas bênçãos do presente do que nos medos do futuro. No final dos 30 dias, minha ansiedade havia diminuído drasticamente. 6 meses depois, João conseguiu um excelente emprego. Não sei se foi coincidência ou providência, ele reflete, mas sei que aprendi a confiar no controle de Jesus sobre minha vida, e isso mudou tudo. Lidando com ansiedades específicas do brasileiro. Medo da violência. O Brasil possui altos índices de violência urbana, criando um medo constante que afeta milhões de pessoas. Estratégias de fé. Orar especificamente por proteção divina antes de sair de casa. Memorizar Salmo 91 como declaração de proteção. Praticar a presença de Jesus como guarda-costas espiritual. Usar sabedoria prática sem viver em paranoia. Teresa, uma comerciante de 45 anos que trabalha no centro de São Paulo, desenvolveu o que ela chama de rotina de proteção espiritual. Toda manhã, antes de abrir a loja, oro o Salmo 91 sobre mim, meus funcionários e meus clientes. Visualizo anjos de Deus protegendo nosso estabelecimento. À noite, agradeço pela proteção do dia. Em 5 anos, nunca fomos assaltados, enquanto várias lojas da mesma rua foram. Ansiedade financeira. A instabilidade econômica do país gera preocupações constantes sobre dinheiro. Princípios bíblicos. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Praticar gratidão pelo que se tem ao invés de focar no que falta. Confiar na provisão divina enquanto trabalha com diligência. Dar o dízimo como ato de fé e confiança.
Roberto, um autônomo de 39 anos em Fortaleza, testificou como a fé transformou sua relação com o dinheiro. Era obcecado por segurança financeira. Perdia o sono calculando gastos, fazendo planilhas infinitas, imaginando cenários catastróficos. Quando aprendi a entregar minhas finanças a Jesus diariamente, uma paz estranha tomou conta de mim. Continuo sendo responsável com o dinheiro, mas não sou mais controlado pelo medo da falta. Preocupações com os filhos. Pais brasileiros enfrentam ansiedades específicas sobre educação, segurança e futuro dos filhos. Ana Paula, mãe de 2 adolescentes em Porto Alegre, compartilhou sua estratégia. Todas as noites, oro especificamente sobre cada um dos meus filhos, entregando-os à proteção e direção de Jesus. Visualizo anjos guardando-os na escola, nas ruas, nas decisões que tomam. Quando a preocupação tenta me dominar durante o dia, lembro que eles estão sob o cuidado do melhor pai que existe. Quando buscar ajuda profissional. É importante reconhecer que a fé em Jesus e a ajuda profissional não são mutuamente excludentes. Deus frequentemente usa médicos, psicólogos e terapeutas como instrumentos de cura. Sinais de que é hora de buscar ajuda. Ansiedade que interfere significativamente no trabalho ou relacionamentos. Crises de pânico frequentes. Insônia persistente. Pensamentos de autolesão. Uso de álcool ou drogas para lidar com a ansiedade. Isolamento social extremo. Dr. Fernando, o psiquiatra cristão, explica: vejo a terapia e a medicação, quando necessárias, como presentes de Deus. Ele nos deu inteligência para desenvolver tratamentos que aliviam o sofrimento. Um cristão não deve se sentir culpado por buscar ajuda profissional, isso pode ser parte do plano de Deus para sua cura. Desenvolvendo uma mentalidade de fé. Vencer o medo e a ansiedade através da fé em Jesus é um processo, não um evento único. Requer o desenvolvimento de novos padrões de pensamento baseados na verdade de quem Jesus é e no que ele promete. Verdades para meditar diariamente. Jesus está no controle de todas as circunstâncias da minha vida. Ele me ama incondicionalmente e quer o meu bem. Nada pode me separar do amor de Cristo. Ele tem um plano específico e bom para minha vida. Sua graça é suficiente para qualquer desafio que eu enfrente. Ele nunca me deixará nem me desamparará. Prática da renovação mental. Toda manhã, durante 10 minutos, declare essas verdades sobre si mesmo, mesmo que não sinta que são verdadeiras no momento. A fé não é baseada em sentimentos, mas em fatos eternos. O testemunho de uma vida transformada. Juliana, a jovem que abriu nossa reflexão, hoje vive uma realidade completamente diferente. 2 anos depois daquela madrugada de terror, ela me enviou uma mensagem que guardo com carinho. Pastor, não sei se o Senhor se lembra de mim, mas há 2 anos o Senhor orou comigo por causa da minha ansiedade. Queria contar que minha vida mudou completamente. Não porque não enfrento mais desafios, mas porque aprendi a enfrentá-los com Jesus. Agora, quando acordo de madrugada, ao invés de entrar em pânico, converso com Jesus como se ele estivesse ali do lado, porque ele está. Falo dos meus medos, recebo sua paz, e volto a dormir tranquila. Meus colegas de trabalho notaram a mudança e já perguntaram qual é meu segredo. É Jesus, sempre foi Jesus. Um convite à confiança. Se você está lendo estas palavras lutando contra medos e ansiedades, saiba que Jesus se importa profundamente com sua batalha. Ele não minimiza seu sofrimento nem diminui a realidade de seus desafios. Mas ele oferece algo que o mundo não pode dar: paz genuína em meio à tempestade. Não espere até sentir-se corajoso para começar a confiar em Jesus. A coragem vem da confiança, não o contrário. Comece hoje mesmo. Passos práticos para começar. 1. Admita para Jesus que você está com medo e precisa de sua ajuda. 2. Escolha um versículo sobre paz e memorize-o. 3. Pratique entregar suas preocupações específicas a Ele todos os dias. 4. Busque uma comunidade cristã que possa apoiá-lo em oração. 5. Se necessário, procure ajuda profissional sem culpa. Lembre-se, você não está sozinho nesta batalha. Há um Salvador que venceu o medo definitivamente e quer compartilhar essa vitória com você.
Há uma comunidade de irmãos que entende sua luta e está disposta a caminhar junto com você. O medo pode ser real, mas Jesus é mais real ainda. A ansiedade pode ser intensa, mas o amor de Cristo é mais intenso. Seus problemas podem ser grandes, mas seu Salvador é infinitamente maior. Em meio a um mundo que vive em constante estado de alerta e preocupação, você pode ser um testemunho vivo de que é possível viver com paz verdadeira. Não uma paz superficial que nega os problemas, mas uma paz profunda que confia no caráter e no poder daquele que disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Sua jornada de vitória sobre o medo e a ansiedade começa com um simples sim à confiança em Jesus. Ele está esperando para transformar seus medos em fé, sua ansiedade em adoração, e suas preocupações em paz. O convite está feito. A promessa está garantida. A vitória está disponível. Em nome de Jesus, você pode vencer.